Plano 24, Brasília por Henrique Mindlin e Giancarlo Pallanti, quinto colocado. O estudo do plano demonstra a aproximação e atualização quanto às posturas internacionais, ao mesmo tempo que transfere um tom nacional ao inovar na articulação dessas referências. O projeto teve grande influência da Carta de Atenas, com todos os seus princípios presentes nas configurações usuais das zonas urbanas, das superquadras, entre outras, defendendo uma cidade funcional e setorizada. Pallanti era membro do CIAN italiano, que era o Congresso Internacional da Arquitetura Moderna, explicando assim a aproximação dos conceitos pregados pelos CIANs. Pallanti também teve influência do urbanismo e arquitetura alemã das primeiras décadas do século. Mindlin, por sua vez, sofre influência americana por ter trabalhado anos nos Estados Unidos. Assim, a influência americana era marcada pela cidade-jardim, pela ideia de Radburn, que pregava a separação entre pedestres e automóveis, e, por fim, a unidade de vizinhança. O projeto também marca a influência da monumentalidade com a paisagem monumental. Assim, identificamos o diálogo entre os conceitos corbusianos de organização lógica e sistemática da circulação e as formulações americanas da unidade de vizinhança. O projeto da dupla propõe uma cidade modelo que funcionasse com eficiência, apresentando-se plasticamente como uma capital político-administrativa e uma grande nação moderna. Os princípios do plano estariam em criar uma cidade imersa em áreas verdes, dispostas entre as casas, prédios e ao longo das artérias, com vias de comunicação claramente sistematizadas, setores dispostos por uma estrutura lógica e aproveitamento da conformação do terreno. A adaptabilidade às condições naturais e o respeito da topografia, levando o traçado a ser definido pelo desenho do Lago Paranoá e pela localização aproximada das estradas de ferro e de acesso à capital. Esse foi um dos únicos projetos a utilizar os dois lados do lago no plano e a projetar um sistema rodoviário e ferroviário externo à cidade. Também previam um cinturão verde em volta da cidade, para impedir o crescimento e manter a cidade delimitada. Foi organizado em dois eixos principais: o eixo das atividades públicas, administrativas e de governo, e o eixo da vida particular, cruzando-se no centro comercial e recreativo da cidade. O primeiro eixo seria no sentido leste-oeste, indo da residência presidencial ao Capitólio. No percurso foram localizados os demais setores da vida pública, começando pela residência presidencial a leste, seguida pelas embaixadas, centro cívico e comercial, ministérios e, por fim, o Capitólio. O Capitólio, localizado no ponto culminante da topografia, onde foram localizados os três poderes, sendo separado da rodovia por um extenso parque florestal, representa um único conjunto simbólico das mais altas autoridades da nação. No ponto mais alto da cidade, arremataria o eixo leste-oeste, que seria para desfiles, festividades e passeatas, fechando-o, uma vez que suas vias chegariam até o centro da grande praça do Capitólio. O Poder Executivo ocuparia a posição central, o Legislativo e Judiciário estariam em cada uma das laterais, em menos hierarquia, igualmente posicionados como os dois vértices da base de um triângulo. Os ministérios estariam dispostos dos dois lados do eixo contínuo ao Capitólio, de forma a facilitar seu acesso. O gabarito deles seria alto e seriam integrados em grupos em uma sequência de praças. O centro cívico e comercial ficaria na posição central da cidade para garantir facilidade de acesso. Junto a ele está integrado o mercado central, localizado do outro lado de seu prolongamento do eixo leste-oeste secundário, onde este, mudando de direção,
encontra-se o eixo principal. Ele foi desenvolvido na orientação norte-sul, mas está situado no domínio leste-oeste, marcando de certa forma o encontro dos dois eixos. O centro cívico e comercial foi concebido não apenas para atender às necessidades da cidade, como também as funções político-administrativas, sendo também um atrativo para a população itinerante a aumentar a demanda de serviços. A zona industrial se localiza a leste, após as rodovias e ferrovias de acesso à capital, estrategicamente posicionada, facilitando o abastecimento. Destinada a pequenas e médias empresas. Sua posição privilegia a cidade, pois os ventos permitem que a sua poluição não a atinja. O Parque Florestal, que separa o Capitólio da zona industrial, estabelece um limite claro entre as atividades funcionais de acordo com suas respectivas importâncias. O outro eixo, o norte-sul, seria da vida particular, se alinhava à topografia por razões práticas, de evitar as inclinações, e estéticas, de evitar a monotonia. Assim, o eixo resultou-se curvilíneo. As zonas residenciais foram dispostas em faixas contínuas de conjuntos de núcleos residenciais, distribuídos ao longo do eixo norte-sul. Seriam compreendidas entre vias arteriais laterais e organizados por vias locais transversais. A principal via arterial norte-sul divide a faixa em dois e associa os conjuntos dos núcleos através de áreas verdes em ambos os lados. Dessa forma, os núcleos habitacionais em centros distritais eram organizados em um arranjo linear. Essas zonas são caracterizadas por áreas verdes próprias e pela presença de equipamentos de uso coletivo. Além dos conjuntos residenciais, foram previstas áreas privilegiadas do ponto de vista ambiental para residências de alto padrão, nas zonas das margens do lago ou dos parques, junto ao setor das embaixadas. Na Península Norte, no início, está a zona militar, para garantir rápido acesso aos outros setores. Na sua parte intermediária está a cidade universitária e no seu extremo está a zona hospitalar, que ganhavam essa localização devido ao afastamento da região, que era um lugar mais tranquilo e mais saudável, e em função dos benefícios dos ventos. A Península Sul localizam-se o centro esportivo com o estádio, hipódromo e ginásios, e o centro balneário com esportes náuticos. Os centros foram associados entre si e por estarem ambos afastados do aeroporto, que também ficaria na Península Sul, aproveitando a pista que já estava em construção. Nas periferias da cidade foram situados dois cemitérios. O sistema rodoviário e ferroviário localizam-se na parte oeste da cidade, de forma simples e direta. As vias de circulação foram classificadas conforme suas funções no conjunto, sendo elas vias arteriais de tráfego rápido, responsáveis pela articulação dos diversos setores, sempre separadas das áreas ocupadas por faixas verdes laterais. Vias de tráfego local, responsáveis pelo trânsito interno dos diversos setores. Vias de tráfego lento, complementando o sistema, possibilitando a distribuição capilar dos habitantes nas zonas residenciais. Diversos trevos evitariam os cruzamentos diretos nos pontos de concentração do tráfego e garantiriam a necessária fluidez, permitindo que toda a circulação fosse resolvida com o uso de carros e ônibus. As áreas restantes receberam planos de exploração agrícola. As áreas verdes estariam espalhadas em torno dos diversos setores, com arborização exagerada e com grande número de praças e jardins. E a área ocupada pela cidade seria relativamente ampla, se espalhando pelo terreno. Observando os planos de Lúcio Costa e de Mindlin Palante, nota-se a semelhança na ocupação espacial do desenho, na topografia e no cruzamento de dois eixos ortogonais. O projeto da dupla define o eixo monumental em senoide, enquanto o de Costa é pensado em linha reta.
A orientação norte-sul entre ambos é a mesma, destinado à zona residencial, e a leste-oeste é voltada para o eixo monumental. O eixo leste-oeste, de forma quase que invertida, deixando o centro administrativo, o Capitólio, que se assemelha à Praça dos Três Poderes de Lúcio Costa, do lado oposto do eixo. O Capitólio apresenta o poder executivo como central. Já no projeto de Lúcio Costa, o poder legislativo recebe maior destaque, dada a representatividade da questão da democracia. O centro cívico foi pensado para exercer a mesma função em ambos os projetos, exceto o fato que Mindlin e Pallanti posicionaram a rodoviária próxima à rodovia. Dentre os diferenciais do plano da dupla, destaca-se a preocupação com o aumento populacional e, por consequência, a expansão da cidade. E a presença demarcada de zonas verdes, não somente pela questão climática, mas também no intuito de limitar espacialmente a cidade e conter o crescimento desordenado.